ressuscitou, ressuscitou e vive para sempre. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Talvez você tenha lembrado dessa música. Se você tem aí alguns anos de igreja, a gente cantava essa música muito, não é? Vamos celebrar, celebrai a Cristo, celebrai. Nossa, gente, como eu gostava dessas músicas. Não que eu não goste das músicas dos dias de hoje, né? Existem muitas músicas boas, mas é aquilo que eu cresci ouvindo. Se você tem aí a minha idade, eu tenho 35 anos, né? Hoje você também deve ter ouvido isso. E aí, cantava essa música na sua igreja? Escreve aqui pra mim, saber a sua idade. Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Leandro Machado. É um prazer poder ler a Bíblia com você no nosso projeto Bíblia em um Ano. Hoje nós estamos no dia 263. Tem muita coisa que Deus já falou ao nosso coração. Nós estamos quase a 100 dias. Gente, daqui 2 dias só faltam 100 dias de leitura e nós vamos ler a Bíblia inteira. Se você está chegando aqui, vem com a gente nessa caminhada a partir de hoje. Já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para que você possa ser edificado pela palavra durante todos os dias da nossa leitura. Hoje nós vamos de João, capítulo de número 20, nós vamos ver a ressurreição de Jesus. Não entendeu a musiquinha? Recitou? Ah, eu sei que sim. Então bora lá, João, capítulo de número 20, versículo de número 1. Eu vou ler na nova versão transformadora, então você pode pegar a sua versão ou aumenta o som para você ouvir. E ele diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e se encontrou com Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde colocaram. Pedro e outro discípulo foram ao túmulo, os dois corriam, mas outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro no túmulo. Abaixou, olhou para dentro e viu ali apenas as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou e viu ali também as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Gente, eu acho isso lindo, né? O negócio dobradinho, tudo organizado. Deus é um Deus de organização, não é? Ele estava mais organizado que o meu cabelo. Aqui. Bora lá então, versículo 8. O discípulo havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as escrituras segundo os quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos então voltaram correndo para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando, se abaixou e olhou para dentro. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados na cabeceira, aos pés do lugar onde o corpo de Jesus havia estado. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não reconheceu. Mulher, por que está chorando? Ele perguntou. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: só o Senhor, se o Senhor o levou embora, diga-me por favor onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. E Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e lhes diga: eu vou subir para meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. Maria Madalena encontrou seus discípulos e lhes disse: eu vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou as feridas às mãos do lado, e eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então soprou sobre eles o Espírito e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, chamado Tomé, apelidado também de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. E eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas e pregos das suas mãos, e não puser os meus dedos nelas, e minha mão não estiver na marca ao seu lado. Verso 26. 8 dias depois, os discípulos estavam novamente reunidos e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz sejam com vocês. E ele lhe disse, então Tomé se levantou e disse, então ele se levantou e disse a Tomé: põe o seu dedo aqui, e veja nas minhas mãos. Põe a mão na marca ao meu lado e veja agora, seu incrédulo, creia.
Não é só pancada, né? Verso 28. Meu Senhor, meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: Você crê agora porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem me ver. Meu Deus. Os discípulos então viram Jesus fazer muitos sinais, além do que se encontravam registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que creiam nele e tenham vida pelo poder do seu nome. Ou seja, Jesus fez muito mais do que está relatado nos 4 evangelhos, em especial aqui no Evangelho de João. Mas Deus entendeu que isso era o suficiente para que nós pudéssemos crer. Querido, eu tenho certeza que com a leitura até aqui, né, vendo essa ressurreição, vendo cada milagre, Deus deve ter falado fortemente ao seu coração. Não falou? Nosso Salvador vive, nosso Redentor ressuscitou. Ele não está num túmulo, a morte não pôde contê-lo, porque Ele é o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Nossa, como eu amo essa história. Bora lá então pegar aqui 2 Crônicas, verso agora 31. Vamos ver as reformas religiosas aqui. Ezequias está colocando a casa em ordem, não é verdade? Depois de tanta idolatria, Ezequias começa a purificar o povo, resgatar o templo. Vamos aprender um pouquinho mais aqui, ó. 2 Crônicas 31. Quando a festa terminou, os israelitas que haviam participado saíram pelas cidades de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés e despedaçaram todas as colunas sagradas, derrubaram os postes de Acerá e removeram os santuários e altares idólatras. Depois disso, voltaram para suas cidades e casas. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em divisões para oferecerem os holocaustos e as ofertas de paz, para servirem e darem graças e louvarem ao Senhor, junto às portas da habitação do Senhor. O rei também contribuiu pessoalmente com animais para holocaustos diários pela manhã e tarde, holocaustos aos sábados, das festas das luas novas e das festas anuais prescritas pela lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo de Jerusalém que trouxesse parte dos seus bens para os sacerdotes e levitas, a fim de que pudessem se dedicar inteiramente à lei do Senhor. Quando os israelitas souberam dessa exigência, responderam generosamente e trouxeram a primeira porção dos seus cereais, vinho, azeite, mel e tudo que os campos produziam. Trouxeram uma grande quantidade e o dízimo de tudo que estava sendo produzido. Os habitantes de Israel, que tinham se mudado para Judá, os próprios habitantes de Judá, trouxeram também o dízimo do gado, das ovelhas, como todas as outras coisas que haviam sido consagradas ao Senhor seu Deus, e juntaram tudo em vários montões. Gente, muitas pessoas ficam nessa de dízimo vale, não vale, não vale. Gente, o princípio é o mesmo. Deus estabeleceu, não é nessa época, o templo, outro momento, o tabernáculo. Hoje nós temos a igreja. E a igreja ela precisava de pessoas para dar a manutenção. No caso aqui, o templo precisava. Assim como os levitas se dedicavam assim, a igreja hoje tem pastores, tem funcionários que também se dedicam integralmente à obra. E o dízimo serve para isso, para que haja a manutenção do templo. Então, não precisa discutir muito, é só ler a Bíblia. O princípio continua sendo o mesmo. No Novo Testamento, nós não temos as ofertas como aqui eram dadas de animais, sacrifício de sangue, mas Paulo em 2 Coríntios 9 diz que a oferta hoje ela deve ser dada com generosidade segundo o seu coração. Na época, era uma sociedade agrícola, uma sociedade de pecuária, então eles davam daquilo que eles produziam. Hoje nós trabalhamos e recebemos dinheiro, então nós damos do dinheiro. Você não vai comprar uma galinha e você vai levar lá. Por quê? Porque você não recebe em galinha, né? Se você trabalha numa granja, é bem provável que você venda os frangos e você também receba dinheiro por isso. Então hoje, né, o mundo ele gira nesse comércio usando a moeda, né, o papel moeda que há anos atrás foi criado para facilitar essa parte do comércio, tá bom? Então eu vejo hoje muita discussão, mas ela seria facilmente resolvida se as pessoas lessem um pouquinho a Bíblia como a gente está fazendo aqui. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Bora lá então, vamos continuar. Eles diz verso 7, começaram a amontoar as ofertas do terceiro mês e terminaram no sétimo. Quando Ezequias e seus oficiais viram esses montões, agradeceram ao Senhor e ao seu povo. De onde vem tudo isso? Perguntou Ezequias, os sacerdotes, aos levitas. Azarias, o sumo sacerdote da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer oferta para o templo do Senhor, temos alimento suficiente e ainda tem sobrado muito. O Senhor abençoou o seu povo e isso é tudo que está sobrando. Ezequias mandou preparar
depósitos do templo do Senhor. Quando estavam prontos, o povo trouxe ainda mais ofertas. Trouxeram dízimos, objetos consagrados para serem usados ao templo. O levita Conanias foi encarregado desses depósitos e seu irmão Simei era seu auxiliar. Os supervisores subordinados a eles eram Geliel, Azazias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate, Benaia. Os nomes foram feitos, as nomeações foram feitas pelo rei Ezequias e por Azarias, o principal encarregado do templo de Deus. Gente, olha que coisa linda, né? Que generosidade, né, para com as coisas de Deus, né? O povo de fato tinha um coração muito bom, né? Eles erravam, né, muitas vezes, mas eles mantinham um coração muito bom com relação à generosidade. 14. Coré, filho de Levita Ima, guarda das portas do leste, foi encarregado de distribuir as ofertas voluntárias feitas a Deus, as contribuições dos objetos consagrados ao Senhor. Os seus assistentes fiéis eram Éden, Miniamim, Jesuá, Semaías, Amarias, Secanias. Distribuíam as ofertas entre as famílias dos sacerdotes e suas cidades, de acordo com cada divisão, repartiam por igual entre idosos e jovens. Distribuíam as ofertas todas aos homens e meninos de 3 anos para cima e que constavam nos registros genealógicos. A distribuição incluía todos que vinham ao templo do Senhor para realizar suas tarefas diárias. De acordo com as suas divisões, repartiam as ofertas entre os sacerdotes genealógicos, de acordo com as suas famílias, entre os levitas de 20 anos para cima, anotados de acordo com suas tarefas e divisões. Também entregavam porções de alimento às famílias e todos que estavam listados nos registros genealógicos, incluindo as crianças pequenas, esposas, filhos e filhas, pois toda a comunidade havia sido fiel ao se purificar. Quanto aos sacerdotes, os descendentes de Arão que viviam nos campos ao redor das cidades, foram nomeados homens para distribuir as porções a todos os sacerdotes, todos os levitas, também listados nos registros genealógicos. Assim, o rei Ezequias organizou a distribuição em todo o Judá. Fez o que era bom e certo, também verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus, em tudo que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus. Ezequias buscou o seu Deus de todo o seu coração e, como resultado, foi muito bem sucedido. Eu preciso grifar isso aqui na Bíblia, não é? Ele foi muito bem sucedido porque buscou de todo o coração. Quer ser bem sucedido? Busque ao Senhor, sem segundas intenções, busque-o de todo o seu coração. Vamos agora para Salmos, então, Salmos 88. O salmista aqui no salmo passado, né, falou da sua confiança, pediu o auxílio do Senhor, né, e ele diz assim, ó, Salmo agora 88, não, 88 não, 87, né? E ele diz assim, ó, no Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Ele ama a cidade de Jerusalém mais do que qualquer outro lugar em Israel. Ó cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a seu respeito. Incluirei o Egito, Babilônia, entre os que me conhecem, também a Filístia, Tiro, até a distante Etiópia. Ali todos se tornaram seus cidadãos. A respeito de Jerusalém se dirá, ali todos desfrutam dos direitos de cidadãos, e o próprio Altíssimo abençoará a cidade. Quando o Senhor registrar as ações, ele dirá, ali todos se tornaram seus cidadãos. O povo tocará flautas, cantará a fonte da minha vida, e dirá que tudo brota de Jerusalém. Olha que coisa linda, não é um salmo pequenininho, mas fala sobre a grandeza dessa cidade. Por que Jerusalém era grande? Porque Deus tinha promessas para o seu povo, e onde o povo está, a bênção também está. O que é que mais tocou o seu coração? Gente, a ressurreição é algo que mexe comigo. Para mim, na leitura de hoje, é o que mais tocou o meu coração. O que mais tocou o seu coração? Escreve aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz de ler. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai, porque o Senhor operou poderosamente, ressuscitando Jesus dentre os mortos, e por isso nós podemos estar aqui. Não seguimos um Jesus crucificado em uma cruz que permaneceu ali, mas servimos a um Jesus que ao terceiro dia ressuscitou, para que nós pudéssemos encontrar vida através da sua morte e ressurreição. Te agradecemos, Pai, por todo o amor que foi manifesto na figura de Jesus se entregando em nosso lugar, que nós venhamos honrar esse amor, fazendo escolhas acertadas, que nós venhamos, Pai, ser padrão dos fiéis, exaltando e engrandecendo o teu nome. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus, amém. Amém, querido, honre esse nome, honre esse sacrifício, mude a vida de pessoas através do seu testemunho. Compartilhe esse vídeo no grupo da igreja, manda nas suas redes sociais, seja abençoado na prática da palavra, e eu te vejo amanhã, no nome de Jesus.